Vamos ver aqui um pouco mais sobre sujeito. Nós já vimos que o sujeito é aquele ou aquilo sobre quem ou sobre o que se dá uma informação. Ok. Muitas vezes, quando as pessoas tentam definir sujeito, dizem assim, o sujeito é aquele que age na oração. Mas a gente não pode resumir o sujeito a quem age porque depende da voz em que o verbo aparece. O verbo pode aparecer na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva. Quando ele está na voz ativa, realmente o sujeito é aquele que age na oração. Ele vai ser o responsável pela ação ou pelo estado indicado pelo verbo. A gente chama de sujeito agente, porque o verbo está na voz ativa. Mas ele também pode ser o alvo da ação ou do estado indicado pelo verbo, se o verbo estiver na voz passiva. Nesse caso, ele vai ser um sujeito passivo ou paciente. Vamos ver aqui uns exemplos para poder ficar bem claro. Olha só, a professora explicou o assunto. Aí a gente vai procurar o verbo da oração. Qual é o verbo? Explicou. Então, para a gente saber quem é o sujeito, vamos perguntar ao verbo. Quem explicou? A resposta, a professora. Então, a professora é o sujeito dessa oração e nessa oração a professora é um sujeito agente. Ela realiza a ação de explicar, expressa pelo verbo. Vejamos agora outro exemplo. Olhe só como a coisa se inverte. O assunto foi explicado pela professora. Então, nós temos aqui a locução verbal foi explicado. Vamos usar a locução verbal para fazer a pergunta e saber quem é o sujeito. O que é que foi explicado? E a resposta vai ser o assunto. O assunto aí é o sujeito, mas ele não é responsável pela ação de explicar. Ele é o alvo da ação de explicar. Então, o que é que muda? Não é tudo a mesma coisa, professora? A professora explicou o assunto foi explicado pela professora. A informação pode ser a mesma, mas se você escolhe dizer que a professora explicou o assunto, o seu foco está na ação da professora. É ela que é o assunto. Então, se você quer fixar a atenção na professora, você coloca ela como sujeito. Quando você diz o assunto foi explicado pela professora, a professora aqui já não tem tanta importância, porque sobre o que é que está se falando? Está se falando sobre o assunto. Ele que é o alvo da informação e é ele que está sendo colocado em destaque, por isso aí está na posição de sujeito. Há ainda na voz reflexiva a questão do sujeito agir e ele mesmo receber a ação do verbo.